Olá! Neste módulo nós vamos falar sobre as emoções e os sentimentos, então eu vou compartilhar uma página aqui com vocês, os slides deste conteúdo. Eu denominei como lidando com as emoções e como o autoconhecimento pode ajudar nesse processo, mas anteriormente vou me apresentar. Meu nome é Ana Capello, eu sou psicóloga clínica e atendo adolescentes e adultos. Eu me formei na antiga USC, né, como em psicologia. Para quem é aqui de Bauru conhece a nova Unisagrado. E atualmente eu faço especialização em terapia cognitiva comportamental, a famosa TCC, que é uma abordagem embasada em evidências e em comprovações científicas. Ela foca na mudança da interpretação das coisas e das crenças que carregamos desde pequenos. E que também leva em consideração os nossos comportamentos. Essa abordagem é muito legal, ela traz, estuda teorias novas, muito atualizadas, e que eu me identifico bastante por surtir bastante efeitos positivos, né, em terapia. Os meus nichos em clínica são autoconhecimento e saúde emocional, saúde mental. E eu acredito que através do autoconhecimento é possível mudar comportamentos, eliminar crenças limitantes, pensamentos, aprender a lidar aí com os sentimentos, né? De forma mais coerente consigo mesmo, resultando em entusiasmo, numa qualidade de vida e com maior valor, com maior significado. Passando as apresentações. Neste curso eu vou falar um pouco sobre lidar com sentimentos e sobre autoconhecimento. Primeiro, é necessário entender o que é sentimento, quais são eles e quais impactos eles surtem na sua vida. Os sentimentos são respostas às emoções e dizem respeito a como você se sente diante de determinada emoção. Por exemplo, quando eu me sinto amada, tenho a sensação de que sou importante, porque determinada pessoa cuida de mim, demonstra afeto, carinho, compreensão, paciência, né? Demonstra ali através de atos de cuidado, por exemplo, na alimentação, cuida da minha roupa, com relação à minha educação. E perceba que sentir-se amado é composto por várias emoções e ações. No caso, esse sentimento vem de outra pessoa e pode trazer um sentimento na gente de gratidão. Por exemplo, sentir-se grato, útil, feliz com o sentimento que o outro demonstra através de atitudes que justificam tal sentimento, né? Esse amor. E dentro deste contexto, você pode se sentir à vontade para fazer o que gosta, para estudar, para trabalhar, para estar vivo, né? Motivado com essa gratidão, mediante a resposta desse amor, né? Ter momentos de felicidade. Perceba que tudo envolve as emoções. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as emoções, para vocês aprenderem aí a denominar os sentimentos nesse próximo slide. Aqui é uma pequena lista das emoções, né? Esses são só alguns exemplos. É muito importante a gente conseguir aumentar o nosso repertório referente às emoções, porque assim que a gente sente, a gente sabendo ali mais nomes referente às emoções, fica mais fácil a gente nomear e tentar identificar o que a gente está sentindo. Aqui eu trouxe a palavra amado, realizado, culpado, angustiado, inseguro, perdido, indeciso, desconfiado, aflito, surpreso, relaxado, feliz, grato, paciente, rancoroso, sensível, decidido, apreensivo, distante,
Percebam que as emoções, elas podem ser tanto boas como ruins, né? E que existem muitos nomes, como eu já disse, essa é uma pequena amostra de nomes às emoções. Convido vocês a pesquisarem mais sobre as emoções, não só essas que estão aqui. É bem interessante saber o quanto de coisas a gente pode sentir aí como emoção. E mais para frente vocês vão ver porque conhecer esses nomes aqui faz sentido. Quando não estamos bem, sentimos raiva, por exemplo, a emoção pode fazer você responder a ela ficando bravo, gritar, irritar-se, sentir desesperança, insatisfação no outro ou em você mesmo. Perceba como estamos sempre lidando com as emoções. O que acontece quando as emoções fogem do nosso controle? E aqui eu coloquei uma cabecinha explodindo, né? Que é geralmente quando a gente não consegue ali lidar com aquilo que a gente está sentindo, com o turbilhão de pensamentos ou com algum acontecimento, com algum fato concreto, né? Triste muitas vezes. Geralmente a gente acha que as emoções ruins, elas não servem para nada, né? Elas só geram aí transtorno, um problema, e não é bem por aí, né? É quando não conseguimos entender o que essas emoções e sentimentos estão querendo nos dizer. É quando eu não entendo de onde eles vêm, o que fazer com eles e como controlá-los. Geralmente achamos que os sentimentos não servem para nada e que os negativos são ruins, como a raiva. Mas o fato é que eles servem para nos alertar sobre algo, eles servem para falar com a gente, né? Essas emoções, elas emergem coisas, talvez que a gente não saiba lidar, talvez que a gente não tenha habilidade, talvez elas estejam mandando sinais, alertas, e aí vocês podem me dizer, né? Mas Ana, como assim? Os sentimentos não falam. Para um pouquinho, porque eles falam sim, eles falam, eles servem para nos alertar sobre algo, né? Principalmente quando algo não vai bem. Eu vou explicar. Quando sentimos tristeza, por exemplo, podemos sentir incapacidade, sentimento de perda, insegurança, saudade, e aqui está a chave. Você consegue identificar de onde vem esse sentimento? Quais aspectos te levaram a sentir isso? E a partir daí, tentar entender o motivo de como reagiu, o porquê ter reagido de determinada forma? Se a resposta foi sim, você consegue identificar de onde vêm os seus sentimentos, quais aspectos, quais motivos te levaram a sentir aquela determinada emoção, e a partir daí consegue responder melhor numa segunda oportunidade, ou consegue entender por que respondeu de determinada maneira. Parabéns, isso é muito importante. É importante rever tudo isso, né? Investigar de onde vem esse sentimento, quais emoções emergiram dele e qual foi a sua reação, a sua ação, a sua resposta mediante a determinada situação. Dar um passo para trás para rever suas atitudes, escolhas, dizer não ou até mesmo refazer algo é muito importante. Agora, se a sua resposta foi não, talvez seja um motivo de não conseguir lidar com as emoções, com os sentimentos. E quando ligamos o piloto automático da vida, o que é isso, né? Eu faço as coisas que a minha mãe manda eu fazer para evitar discussões, por exemplo. Faço aquela outra coisa porque está escrito em algum lugar que deve ser feita daquele jeito. Quanto aos horários, eles são escolhidos por qualquer pessoa, menos por você. A aula de dança é quem determina a hora que você vai dançar, é a hora que você leva o seu filho à escola, por exemplo, que determina a hora que você vai acordar, é essa hora que determina o horário que você vai ir ao mercado, vai chegar ao trabalho.
É o horário que o ônibus passa, que determina o horário que você precisa estar lá. E assim você segue a vida, fazendo apenas o que precisa ser feito. E eu pergunto para você, o que realmente você quer fazer? Em quais horários você percebe que é mais ativo? Funciona melhor, né? Quais horários gosta de descansar, se sente mais relaxado? Ou, ao contrário, quais horários você se sente mais ativo, consegue trabalhar melhor, sua cabeça está funcionando melhor, né? Aliás, você tem tempo para isso, para pensar em tudo isso? Você acha isso importante? Quais horários você quem escolheu? E eles são flexíveis? Aqui é muito interessante porque nós acostumamos a seguir um ritmo, um fluxo, né? E acabamos não pensando se está de acordo com as nossas reais necessidades. E aí, às vezes, eu tô com uma vontade de dançar, mas eu me fecho, eu me limito, porque eu, em determinada hora, eu vou dançar. Agora, eu preciso fazer outra coisa. Quantas e quantas vezes a nossa cabeça já faz coisas que a nossa mão, o nosso corpo, a nossa atitude faz antes da gente mesmo pensar sobre aquilo. Isso acontece com vocês? E é disso que eu estou falando, é sobre esse piloto automático, né? E eu não estou falando que isso é ruim, tá, gente? Esse planejamento, esses horários, né? Pelo contrário, disciplina são essenciais para se obter resultado e conquistar algo, seja o salário no final do mês ou conseguir algo maior que idealizou. Por exemplo, se eu planejo uma viagem, se eu quero viajar, o ideal é que eu planeje essa viagem, que eu vá, se for viajar por agência, procure a melhor agência, o melhor preço, a melhor época do ano. Eu preciso saber o que eu vou precisar levar, o que eu não tenho, o que eu vou precisar adquirir. Vou precisar ter uma reserva aí de dinheiro, vou precisar disponibilizar, né? Quantas pessoas aí para chegar até, por exemplo, o aeroporto, até a rodoviária. Enfim, eu me organizo, né? E quando eu me organizo, as probabilidades de uma coisa dar certo é muito maior. Mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que eu estou dizendo é sobre a jornada, sobre o processo de autoconhecimento, que muitas pessoas e muitas vezes é deixado de lado, simplesmente pelo fato de se fazer apenas o que o mundo, o que a vida, o que o cotidiano, o que o dia a dia determina que você vai fazer. E não as suas reais necessidades e não as suas vontades. E isso acontece demais. Nós vivemos num mundo onde a gente precisa trabalhar, a gente precisa comprar, ter, obter, e a gente acaba aceitando algumas condições referentes a horários, a coisas a serem feitas que fogem um pouco, talvez, dos nossos controles, dos nossos limites. E se a gente não começar a prestar um pouquinho mais de atenção no nosso corpo, nos sinais que eles mandam, a gente acaba não conseguindo lidar com essas emoções que emergem. E é mais ou menos assim. Se a maré está indo para lá, você vai também para pertencer a um grupo, estilo ou povo. Se a maré está vindo para cá, você vem também para não para não se contrariar, não ser o diferentão, né? Por medo ou pelo simples fato de parecer o mais fácil, o certo a se fazer, né? Porque está todo mundo fazendo, então isso pode ser que esteja dando certo. E é aí que acontece essa desconexão do que eu realmente preciso, do que realmente é essencial para mim, do que realmente vai me fazer feliz, né? Cadê aquele parar para pensar se eu realmente necessito de determinada coisa, o porquê, qual o real motivo de eu estar fazendo aquilo e daquela forma. Conectar-se com suas reais necessidades tem a ver exatamente com perceber o que a sua mente está querendo dizer. Quando você sente raiva, por exemplo, a raiva traz sentimentos como nervosismo,
desmotivação, descrença, seja no outro ou em si mesmo. Todos nós já sentimos raiva, né, de um próprio ato, de uma tomada de decisão errada, seguindo um caminho errado, que lá na frente a gente foi ver que errou, não sabendo dizer não e ultrapassando ali os nossos limites, né, nos doando talvez a mais, nos disponibilizando, por não saber falar não, por não ter pensado direito no que aquela escolha ou atitude iria causar, iria nos custar, né? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Eu já passei bastante. E aqui eu vou deixar um exercício para vocês, para começar a explicar um pouquinho, numa maneira bem prática, numa maneira teórica aqui, e de exercícios, para colocar em prática o como lidar melhor com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Eu vou explicar um exercício para você conseguir identificar os gatilhos que levaram a sentir determinada emoção, com a intenção de fazer o quê? Modificar a resposta a esses sentimentos. Vocês podem usar e imprimir essa folha, que esse conteúdo vai ficar disponível para vocês. Vocês podem anotar num caderno, numa folha que tiver aí próxima, no celular, se achar mais fácil, num bloco de notas, como vocês acharem mais fácil, mais prático. Pensem em um momento que você sentiu tristeza. Anota esse momento que você sentiu tristeza. Pense em quais mudanças sentiu no seu corpo, seja na época, se você conseguir lembrar, ou seja no momento presente que você está lembrando desse acontecimento, que você se sentiu triste. Pensa se está se sentindo a mão mais molhada, se está mais, se está trêmulo, se está com o coração mais acelerado, se está com a respiração mais ofegante, o que você consegue perceber de diferente no seu corpo? E quais pensamentos vieram à sua cabeça ao lembrar desse sentimento, desse acontecimento que te gerou a emoção de tristeza? Faça isso por pelo menos mais 2 vezes com algum outro sentimento que você lembrar. Faça isso pelo menos com algum sentimento bom, para você sentir a diferença, né? Então, não precisa ser só 2 vezes, vocês podem fazer quantas vezes vocês conseguirem, lembrar de um momento que sentiu tristeza, lembrar de um momento que sentiu raiva, de um momento que sentiu angústia, que sentiu muita dor, ou que se sentiu muito alegre. É muito interessante colocar no papel e colocar ali a consciência referente a esses sentimentos. É muito importante para a gente conseguir se conectar com a gente, né? E muitas vezes a gente, por estar ligado nesse automático que eu falei para vocês, a gente não entende e não percebe o que a gente sente. E aí também a importância da lista das emoções que eu coloquei também, para saber identificar, nomear essas emoções. É muito importante a gente conseguir nomear o que a gente sente. Deixa eu molhar as palavras. Aqui o próximo exercício, para vocês colocarem em prática, é esse outro que a gente fez anteriormente, que vocês vão fazer. Agora vamos para um exercício que determina o antes, o durante e o depois de uma emoção. Vocês podem fazer aqui da maneira que vocês acharem melhor. Identificar primeiro a emoção, ou talvez identificar primeiro o gatilho que levou a fazer isso. Vocês podem fazer a ação primeiro, né? Lembrou de um comportamento que vocês tiveram. Tanto faz aqui a ordem, né? O gatilho é a situação ou os pensamentos que antecederam antes da emoção. A emoção em si são as mudanças físicas, o suor, o nervosismo, a falta de ar, o coração acelerado, o sentimento, né? Que sentimento que foi aflorado. E a ação são as respostas, como gritar, chorar, sair correndo,
inventar uma desculpa. E aqui eu deixei um exemplo para vocês. Minha mãe brigou comigo e me chamou de incapaz. Eu lembrei de um acontecimento, isso é fictício, tá? Eu coloquei aqui para vocês para dar um exemplo, para ficar mais fácil de entender, né? Contextualizar. A minha mãe brigou comigo, eu lembrei disso, pensei no momento que eu senti tristeza e lembrei que a minha mãe brigou comigo quando eu era pequena e que me chamou de incapaz. Então, nesse momento que eu lembrei que eu senti muita tristeza, eu me senti triste e senti um sentimento de incapacidade. Eu lembro que nessa época, nesse contexto, eu fiquei sabendo de uma entrevista de emprego, né? E não fui a essa entrevista. Mesmo não sendo exigida experiência, preferi não me arriscar, porque a minha crença era que eu era um ser incapaz, de que eu não iria conseguir, de que aquela vaga ela era demais para mim. Então aí vocês percebam qual foi o meu comportamento, a emoção, que foi tristeza, sentimento de incapacidade, e eu pensando sobre o gatilho, né, sobre a situação, sobre um pensamento que gerou essa emoção, que foi uma briga que eu tive com a minha mãe lá na minha infância, onde ela me chamou de incapaz. Aqui no próximo eu deixei um espaço para vocês fazerem de vocês, deixei só um espaço em branco, mas vocês também podem fazer isso várias e várias vezes. Conseguiu identificar uma emoção? Coloca ali no meio, tenta lembrar, pensar sobre o que levou a sentir essa emoção e qual foi a ação. Façam isso à vontade, todas as vezes que vocês lembrarem ou sentirem algo, né? É importante identificar as emoções. A pessoa, no exemplo, sentiu-se incapaz, lembrou de um momento e pôde justificar o motivo que também justifica ter perdido uma oportunidade de emprego. Para que serve esse exercício? Esse é um exemplo e convido a cada um de vocês a conhecer um pouquinho mais sobre as suas emoções e sentimentos. Refletindo sobre o exemplo de incapaz, a pessoa, de fato, ela era incapaz ou isso era apenas a crença da mãe e das expectativas da mãe dessa pessoa? O quanto isso é real e quais os fatos concretos que justificam o que ela falou no determinado momento? Por quais razões sentir-se verdadeiramente incapaz? O que justifica, né, você realmente se sentir incapaz? Será por acreditar mais na mãe do que em si mesmo? A partir do momento que se entende esse processo, fica mais fácil mediar as ações, as respostas, de maneira mais coerente, né? Então percebam aqui que se eu consigo lembrar de um momento que eu me senti muito triste, que eu me senti, o porquê, assim, um momento que eu sei que é um sentimento de incapacidade, eu me sinto muito incapaz, e isso é um sentimento. Eu busquei lá na minha memória, nos meus pensamentos, talvez o motivo, né, de eu sentir isso. Coloquei lá que foi uma briga, que eu fiquei muito triste e que a minha mãe me disse que eu era incapaz. Eu consegui visualizar isso, eu consigo pensar sobre essa situação. Será que eu sou mesmo incapaz? Será que na época a minha mãe estava querendo me dizer isso com relação às expectativas dela? Ou será que ela estava querendo dizer isso mesmo sobre as minhas capacidades? Quais capacidades, né? Até o momento presente, essas capacidades elas foram desenvolvidas, né? Elas são realmente minhas? Isso tudo faz a gente tornar isso que era inconsciente, esse momento que aconteceu, consciente e lidar melhor com essa emoção. Entendendo isso, a gente aumenta aí espaços para novas ações, para agir numa próxima oportunidade de maneira diferente, com mais entendimento. E aqui eu vou dar outro exemplo para vocês. Quando eu estou com raiva, e raiva é a emoção,
Primeiro é preciso saber identificar o que a gente está sentindo, né? Dar nome, nomear os sentimentos, por isso aquele exercício da lista das emoções. Eu fecho a cara, né? Minha mão começa a transpirar e os pensamentos tornam-se um turbilhão de coisas negativas. A minha resposta é gritar e descontar na primeira pessoa que eu vi na frente. Essa foi minha ação. E o gatilho, qual que foi? O porquê aconteceu tudo isso, né? O porquê eu agi, reagi, me comportei dessa maneira. Tudo isso após um tiroteio que teve perto de casa. Eu cheguei atrasada no meu serviço e eu tenho um monte de contas a pagar. Isso também são histórias fictícias, tá? Que eu trouxe aqui para dar de exemplo para vocês. A pergunta é o que fazer após conseguir identificar tudo isso? Questionar-se o que pode mudar e fazer de diferente para evitar tais problemas. Como começar a pensar em cortar gastos, por exemplo. Planejar os investimentos e colocar na ponta do lápis o que é essencial e o que pode ficar para depois. O que eu estou gastando demais, o que eu estou gastando a mais. Eu sei se isso que eu estou comprando, ele é essencial, eu preciso realmente disso nesse momento, né? Pensar. Se eu chego atrasado no meu trabalho apenas uma vez, foi uma eventualidade, né? Isso não é um problema real. Agora, se isso é um hábito, se eu sempre chego atrasada, se eu já levei advertências por conta disso, né? O que está impedindo, de verdade, eu chegar na hora certa, né? Se deve acordar mais cedo, deixar de fazer algo que esteja fazendo ali antes de entrar no trabalho, que talvez seja importante, mas que dá para ser remanejado no outro trabalho, num outro horário. E até mesmo questionar-se: será que esse emprego me dá razões suficientes para me comprometer na responsabilidade de horários? Né? Quais vínculos eu tenho com essa empresa, com esse local, com as pessoas que trabalham nesse ambiente, né? Que ganhos eu tiro de tudo isso? E quanto às situações, vou parar aqui um pouquinho, vou falar sobre isso. É importante a gente ressignificar o nosso trabalho. Quando a gente começa num serviço, a gente tem mais vontade, né? Algumas pessoas ficam mais apreensivas porque estão num ambiente diferente, mas aí depois que acostumam, entram ali num ciclo, e aí depois de um certo tempo, por automatizar as coisas, nós fazemos muito isso, né? Natural do ser humano. As coisas começam a perder o significado, a importância, e é importante a gente conseguir ressignificar o real motivo da gente estar ali, né? Perceber o quanto a gente é importante sim para aquela empresa, para aquele local, né? Pensar nas pessoas com quem eu trabalho, se elas são importantes, se elas não são, se o que eu faço é importante, não é, o porquê eu faço, se é pelo salário, se é pelas coisas que eu consigo através desse salário, e não fazer automaticamente as coisas. Eu preciso, né, acordar e trabalhar e chegar em casa e pronto. Não é só isso, né? E é importante tornar consciente tudo isso para se replanejar, para reorganizar o que não está certo, né? E quanto às situações que estão fora do nosso alcance, que estão fora de controle, talvez deva se dar um tempo, parar, assimilar o que aconteceu. Sentir raiva, tristeza, incapacidade ou qualquer outro sentimento que esse fato pode trazer e entender que existem algumas coisas que não estão sob nosso controle e que está tudo bem, que aceitar não é concordar. Aqui no exemplo, eu trouxe um tiroteio que teve perto da casa dessa pessoa, né? Esse tiroteio, ela teve como evitar? Ela podia fazer alguma coisa? Né? Estava ao alcance parar com tudo aquilo ou evitar aquilo, essa situação? Né? Não, não era possível, né? Não foi ela que começou a atirar para tudo quanto é lado. Então, nesses casos, o mais saudável para nossa mente
para o lado emocional, para a gente conseguir seguir bem aí, é parar naquele momento, assimilar tudo isso e entender, aceitar que não é possível fazer nada, né? Isso não significa concordar, né? Querer que isso aconteça, tá tudo bem que tá acontecendo um tiroteio. Não é isso, não é concordar. É só aceitar que existem coisas que não estão ao nosso controle, no nosso controle. Como exemplo, o Covid-19 é uma situação de extrema mudança que ninguém esperava, que ninguém conseguia entender a magnitude da extensão desse problema, né? E que nos trouxe várias coisas, nos ressignificar, modificar muita coisa, e que também é algo que não está ao nosso alcance mudar, modificar, a não ser as coisas que a gente pode fazer de básico, né? E um outro exemplo que eu também me lembro bastante e coloco nessa questão de existem sim coisas que não estão sob o nosso controle. Um exemplo que eu dou, por exemplo, na semana passada, eu tinha é um exemplo também, tá, gente? Eu tinha uma entrevista na quinta-feira e na segunda-feira eu já organizei tudo, escolhi a roupa que eu ia, já, né, ia a pé, porque era perto da minha casa, e deixei tudo certinho assim. E o que aconteceu? No dia, acordou um lindo dia, chovendo, caindo um mundo, a tempestade, assim, que eu tive que me remanejar toda. Assim, a situação que eu estava esperando, né, de tempo, de horário, com questão horário, se tá chovendo, eu precisaria acordar um pouco mais cedo para arrumar toda a minha roupa e eu não estava contando com isso, né? E aí eu tive que mudar toda a roupa, mudar o sapato, pedir para uma pessoa me levar, porque como que eu ia a pé, e isso já gera uma ansiedade, e eu ia chegar lá mais aflita, né, com aquela situação, com o cabelo molhado, com a maquiagem derretendo. Isso são só exemplos. Mas o que eu posso fazer diante de uma situação em que eu não tenho controle, como a chuva, a tempestade, choveu de uma hora para outra, eu não estava sabendo que ia chover, não estava constando na meteorologia que ia chover. É aceitar e entender que existem coisas que a gente não tem controle. E o que a gente pode aceitar é respirar fundo e pensar qual é a possibilidade melhor diante dessa situação, né? Como eu posso resolver essa situação? Então, esse é só mais um exemplo. Aqui, o que você percebeu sobre suas próprias emoções após fazer esses exercícios e após esse conteúdo sobre as emoções? Você percebeu alguma diferença? O que descobriu em você que ainda não sabia? Deixei um campo aqui que vocês também podem imprimir essa página para escrever no celular, no caderninho, aonde vocês acharem melhor. Mas é interessante começar a perceber as emoções e perceber o que não sabia, né? Eu trabalho no RH e às vezes a gente vê, lembro até na faculdade, né? Quando a gente vê perguntando pro candidato quais são as suas qualidades e a maioria das pessoas respondem aquele automático de minha qualidade é ser pontual, é ser honesto e ser muito organizado. É incrível como todas as pessoas respondem isso. Será que isso não é um pensamento ali, uma resposta automática? Ou será que de fato ela é realmente uma pessoa organizada que se planeja muito bem? A cama, a casa, o quarto, os pensamentos são organizados mesmo, né? Então é interessante começar a pensar um pouco mais a fundo sobre isso. Realmente lidar com as emoções não é fácil. Mas fazer isso de uma forma consciente é muito mais proveitoso e feliz. O fato é que, ora estamos felizes e contentes, ora estamos insatisfeitos e frustrados, e com a sensação de culpa por não nos sentirmos gratos, né? Uma hora tá tudo bem, a outra hora eu já tô triste, não sei o que eu quero, e, né? Que tristeza isso, né? Todos passamos por isso, uns com mais intensidade, outros menos.
Mas a partir do momento que você se conecta com você mesmo e consegue ouvir as suas necessidades, começa a agir de forma coerente a todos à sua volta. E todos sentem um reflexo disso, e tudo começa a fluir com maior sentido e com uma maior, sua vida começa a ter mais qualidade de vida. É normal se sentir insatisfeito, frustrado? Sim, é muito normal. É, o nosso próprio organismo, ele precisa de um momento de pausa, de um momento de reflexão, de recolhimento, né, para se ajustar às químicas ali da cabeça. Isso é humanamente normal. E entender quando isso acontece e se dar um tempo, se dar um momento, isso é muito importante. Acontece isso com muitas pessoas? Não, tem pessoas que ficam bem sempre, mas um exemplo também, né, a louca do exemplo, que eu dou muito para os meus pacientes nós podemos pensar na gente como um copo, aonde as nossas responsabilidades, as nossas coisas a serem feitas, prioridades, responsabilidades, elas vão enchendo esse copo, vão enchendo o copo, vão enchendo o copo. E se a gente não tem momentos de prazer, momentos de relaxamento, momentos em que a gente faz as coisas que a gente gosta, que nos preenche lá internamente e não só o aqui fora, né, o externo, as coisas, o nosso copo transborda, né? E se a gente não se atentar a isso, de ao mesmo tempo que a gente está enchendo esse copo, a gente precisa ir esvaziando, provavelmente seu copo vai transbordar sim. Então, pensem em momentos que vocês se dedicam a vocês, momentos de relaxamento, momentos que são feitos exclusivamente pensados, né, planejados para você simplesmente descansar. E isso é muito importante. Aqui eu vou falar mais sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é uma jornada e você pode usar várias técnicas para conseguir se conectar com o seu próprio caminho. Seja através de algum esporte que traga a sensação de completude, seja do aprender a dizer não, ou com a ajuda da psicoterapia, de um psicólogo, ou de uma pessoa que você sente, confia nessa pessoa. Eu mesma acredito que a busca pelo autoconhecimento é a junção de tudo isso, né? É importante que essa pessoa que te ajude nessa jornada seja uma pessoa de confiança e que, através de estímulos, né, do vínculo terapêutico, caso for um psicólogo, um terapeuta, possa te ajudar a trilhar esse caminho. Por que eu coloquei aqui a ajuda psicológica? Porque não são todas as pessoas que acham fácil lidar com as emoções. Às vezes, as emoções, elas são muito fortes, né? E precisa, sim, de um profissional que vai ajudar a tentar entender da onde essas emoções, esses sentimentos vêm, o porquê que eles emergem com tanta intensidade, qual o melhor caminho para seguir diante, entender melhor esses sentimentos. E não é todas as pessoas que conseguem, né, ter essa facilidade e saber lidar com as emoções, com os sentimentos. A jornada do autoconhecimento, ela é linda, ela me encanta. Eu gosto muito de falar do autoconhecimento. Acho que é através do autoconhecimento que a gente conhece os nossos valores, que a gente consegue entender aí os nossos limites, aonde a gente pode ir, até que ponto eu consigo chegar, quais coisas eu preciso desenvolver, preciso alinhar, né? Quais eu não consigo mesmo e aceitar que existem coisas que não estão à minha alçada, né? É importante nessa caminhada do autoconhecimento eu saber o que eu tenho de melhor, qual é a minha melhor qualidade, né?
O autoconhecimento tem um fim? Não, o autoconhecimento não tem um fim. Nós somos seres de constante e profunda mudança a todo momento. Todas as pessoas estão inclinadas a isso, a essa mudança, a esse entendimento, a esse autoconhecimento? Não. Mas a partir do momento que você começa a pensar sobre esse autoconhecimento, isso vai fazendo cada vez mais sentido e aí é uma longa jornada até o fim da vida. Dá para ficar falando aqui muito sobre o autoconhecimento, mas eu vou para o próximo exercício para finalizar. É um exercício de mindfulness ou de atenção plena, traduzida aqui para o Brasil como atenção plena. Que vou começar aqui pelas dicas. Essa técnica, ela reduz sintomas da ansiedade e regula o estresse, mas ela também ajuda demais no sentido de se conectar com relação ao autoconhecimento que eu estava falando e a ter mais espaços e perceber mais as nossas emoções e os nossos sentimentos. Nessa técnica, eu vou pedir para vocês respirar e sentar numa posição confortável, aonde vocês acharem melhor, com os ombros para baixo, afastados da orelha. Respire fundo e preste atenção na sua respiração. Observe o ambiente em sua volta e traga quantas vezes for necessário a sua consciência para este momento presente. Pense no momento de agora. Respire fundo, mais uma vez, e sinta a respiração por todo o seu corpo. Sinta tudo o que estiver ao seu alcance. As cores, os cheiros, as texturas, as formas. E respire. Faça isso por pelo menos alguns minutos e por algumas vezes ao longo do dia. Esse daqui, como você precisa sentar numa maneira mais confortável e fazer isso por alguns minutos, você pode colocar no celular, por exemplo, um horário, né, para esse momento de respiração, de atenção plena. Mas existe uma outra forma de fazer essa técnica, que é, lembrou, para o que está fazendo, respira fundo. Começou os pensamentos automáticos virem, volta a atenção para a respiração, faça isso por 1 minuto e depois volte a fazer o que estava fazendo. E é interessante, eu no começo, quando eu conheci o Mindfulness, eu coloquei lembretes no meu celular para despertar 3 vezes ao dia para eu lembrar de parar numa posição confortável e fazer isso por alguns minutos. Vou falar mais um pouquinho sobre essa técnica. O Mindfulness, ou atenção plena, é uma ótima forma de começar a perceber as emoções, respondendo a elas de forma consciente, aumentando o tempo de resposta entre uma ação e a emoção. Essa técnica ela pode ser usada formalmente, dessa maneira que eu expliquei para vocês, ou de maneira informal. Como que é a maneira informal? Vou dar exemplos aqui. Quando você estiver comendo, coma prestando atenção nos alimentos. Apenas dedique-se a comer, liberte-se para aquele momento presente. Perceba os cheiros dos alimentos, perceba a textura, a combinação de sabores, a temperatura da comida, nos temperos, na textura que tem dentro da sua boca. Se você conseguir, dá para você estender um pouco mais ainda essa atenção e perceber se foi um café da manhã, por exemplo, até o almoço, se você se sentiu satisfeito, se você com aquela alimentação se sentiu mais disposto, ou se aquele tipo de café da manhã não caiu muito bem. É muito interessante essa conexão com os momentos, com os pequenos momentos. Quando você for tomar banho, preste atenção na água.
na temperatura da água, no barulhinho do chuveiro, né, no sabonete, no cheiro do sabonete, na textura. Se você conseguir estender um pouquinho mais, perceba se aquele sabonete está deixando sua pele mais hidratada, mais ressecada, se aquele cheiro ele está aderindo bem na sua pele, você consegue sentir ele um tempo depois. Se isso te agrada, se isso te irrita, né? Preste atenção nas sensações que esse banho te traz e fique entregue a esses momentos. Aqui eu só dei 2 exemplos, o da comida e o da alimentação, da comida e do banho, mas vocês podem estender isso para várias e várias coisas. Está estudando, está lendo um livro, dedique-se àquele momento. Veio pensamentos, volte para aquele momento. Tenta entender um contexto, né, as letras, o como foi escrito. Tente lembrar o tema do livro para fazer conexão com o que você está lendo. Né? Vai dormir, é muito interessante essa técnica também para quem tem insônia, problemas em dormir. Você foi dormir, derrete o seu corpo ali naquela cama, perceba se o colchão tá gostoso, se o lençol que você está utilizando ele tá confortável, se a altura do seu travesseiro é boa, te faz bem, se você prefere sem, qual posição você se sente mais acolhido ali na sua cama e se entregue para aquele momento. Pense que aquele momento é um momento de relaxamento, é um momento de descanso e se entregue para ele, né? Sinta tudo que de bom. Pense que se vir pensamentos acelerados, pensamentos de afazeres, tarefas do outro dia, compromissos, volte para esse momento presente, que é o dormir, o descansar. Respire fundo, preste atenção na respiração, no como o seu corpo sente a respiração. Tudo isso vai fazer não só com que diminua sintomas da ansiedade, sintomas de estresse. É muito interessante quando se começa a fazer todo dia, diariamente, esse exercício, você evita, talvez, possíveis crises de ansiedade, né? Ela atua como forma preventiva também. É muito interessante começar a utilizar essa técnica e ir vendo os benefícios que elas podem nos trazer. E também, né, além de a gente começar a entender um pouco mais como o nosso organismo funciona com relação às emoções, aos sentimentos. É muito interessante. Aqui eu vou me despedir já de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou dos conteúdos, desse conteúdo, e quer saber mais, eu convido vocês a conhecerem, a acessarem o meu Instagram, que é @anacapelo, psicóloga. Lá eu falo diariamente sobre temas que englobam saúde mental, saúde emocional, autoconhecimento. Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, né? E eu estou disponível também para tirar dúvidas que podem ser enviadas lá no meu direct, no meu perfil do Instagram. Fala que viu o curso, que queria saber um pouquinho mais, que ficou com dúvida, pode me mandar um direct que eu vou responder com o maior prazer. Eu quero também agradecer ao Murilo, que me indicou para apresentar esse curso, né? Que trabalha comigo em Agudos, da Emprega Agudos. Gratidão, muito obrigada. E a Sandra, que formalizou o convite e me deu todo o suporte para realizar o curso. Aqui eu deixei uma frase minha para vocês, que a evolução é uma profunda caminhada para dentro de si mesmo. Eu acredito muito que a gente evolui demais como ser humano quando a gente começa a caminhar para dentro da gente e corresponder às nossas maiores necessidades e com o melhor que a gente tem lá dentro. Parabéns a todos os servidores, né? Parabéns por essa semana, por esses cursos e pela oportunidade. Gratidão. É.